O que ocorre quando um avião feito para destruir tanques soviéticos começa a caçar barcos em uma das vias navegáveis mais perigosas do mundo? O A-10 Wardog, antes considerado prestes a ser aposentado, voltou ao combate e está atacando embarcações iranianas de ataque rápido no Estreito de Hormuz. Isso não é apenas uma reviravolta militar incomum. É um sinal de que o conflito em torno do Irã está escalando rapidamente, justamente onde quase 20% do petróleo mundial passa. O A-10 está sendo usado para combater ataques em enxame, proteger rotas de navegação e enfrentar a estratégia de perturbação do Irã. Por que trazer essa velha máquina de guerra de volta agora? Como ela ficou tão eficaz? O que isso indica sobre o rumo do conflito? Vamos analisar o anúncio e separar fatos de ficção. General Dan Kane confirmou no Pentágono que os A-10 operam no flanco sul, atacando embarcações de ataque rápido no Estreito de Hormuz. O CENTCOM divulgou imagens dos A-10 apoiando a operação com reabastecimento aéreo, mostrando que essas aeronaves têm papel ativo. Eles estão permanecendo no ar, mantendo posição e apoiando ativamente a missão. Isso não é apenas uma notícia de última hora. Isso é algo muito importante. Mas com tantos porta-aviões americanos e caças F-35 no campo de batalha, por que o Wardog? À primeira vista, isso parece estranho, já que o A-10 foi feito para outra era. É conhecido como destruidor de tanques, aeronave robusta de apoio aéreo aproximado para guerras terrestres e ataques a baixa altitude. No primeiro momento, usá-lo no mar contra pequenos barcos parece estranho. Mas ao analisar a missão, faz sentido. A principal força do A-10 é sua presença, não a velocidade. Ele pode ficar sobrevoando por muito tempo, circulando e esperando o momento ideal. Isso faz diferença, pois os barcos de ataque rápido iranianos são pequenos, ágeis e difíceis de localizar, não sendo grandes alvos em águas abertas. Eles agem rápido, se confundem com o ambiente e usam o timing e a confusão. Uma aeronave que permanece na área, observa e reage rápido é muito útil nesse ambiente. Ao contrário dos caças F-35, o A-10 pode ficar na área, observar e atacar quando o alvo surge. De certo modo, é um veterano, paciente e experiente. Por isso, seu design antigo voltou a ser relevante. Esse jato foi feito para resistir a danos, voar baixo e seguir caçando. Seu famoso canhão GAU-8 de 30 mm garante grande poder de fogo, e seu design é ideal para alvos expostos e levemente blindados. Aviões avançados podem ser mais rápidos ou furtivos, mas missões confusas, de curta distância e persistentes, nem sempre precisam da plataforma mais sofisticada. Às vezes, o melhor é algo mais lento, barato, resistente e direto. É aí que o Javali mostra seu valor. Ao entender por que o A-10 se encaixa nessa missão, percebe-se que o alvo são os barcos rápidos do Irã, que não são um mero detalhe. Eles são centrais para a forma como Teherã está pressionando no Golfo. O Irã não pode igualar os navios dos Estados Unidos, nem seus aviões. Por isso, investe em táticas assimétricas. Isso inclui embarcações de ataque rápido, táticas de enxame, minas, assédio e exploração de vias navegáveis estreitas, onde pequenas ameaças podem ter grandes impactos. Por isso, mesmo com 3 porta-aviões perto do Estreito de Hormuz, os Estados Unidos enfrentam dificuldades. A estratégia do Irã não é vencer confronto direto, mas sim causar perturbação. A lógica é simples. Se não dominar o campo de batalha de modo convencional, torne o ambiente perigoso, caro e imprevisível para pressionar os demais. Esses barcos são baratos, rápidos e politicamente úteis, permitindo ao Irã ameaçar o transporte marítimo e o fluxo de energia sem uma marinha equilibrada. Por isso são tão importantes. Algumas pequenas embarcações podem não parecer impressionantes nas imagens, mas no Estreito de Hormuz, elas podem ajudar a criar medo, a atrasar o tráfego de petroleiros e fazer os custos subirem muito, além da região. É quando a história deixa de ser só sobre aeronaves e passa a ser sobre poder de pressão. O Irã utiliza o estreito como ponto de pressão, sabendo da sensibilidade global a interrupções no fornecimento de energia. A ameaça ao tráfego de petroleiros afeta mais que a região. Isso afeta diretamente os mercados globais de combustíveis. O transporte fica mais caro, e quando os custos de transporte aumentam, o preço dos alimentos, dos produtos e do dia a dia geralmente acompanha. Então, cada barco rápido que é neutralizado não representa apenas uma ameaça tática a menos, mas também uma ferramenta a menos para a chantagem marítima em um dos pontos de estrangulamento de energia mais importantes do mundo. Os ataques do A-10 são importantes além do campo de batalha.
Se reduzirem a capacidade das forças iranianas de assediar a navegação, podem restaurar a confiança em uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Teherã projeta força ao provocar o estreito, mas na verdade ameaça o comércio civil com choques energéticos. Ainda assim, o A-10 é só parte do quadro, e isso é importante lembrar. Não se trata de uma guerra de uma só plataforma, mas de uma operação maior. Relatórios apontam A-10 atacando barcos rápidos e armas pesadas como bombas penetradoras de 5.000 libras sendo usadas contra bunkers reforçados perto do estreito. Esse contraste é, na verdade, uma das coisas mais interessantes sobre a campanha. Ele te diz algo importante. A campanha está sendo moldada de acordo com o tipo de alvo. Não é aleatório nem só espetáculo. É uma tentativa sistemática de retirar, peça por peça, as ferramentas do Irã. Isso também resulta em uma das maiores ironias da história. Curioso, o A-10 já era para estar aposentado. Por anos diziam que ele era uma plataforma envelhecida em tempo emprestado, mas aqui está ele novamente em combate real, fazendo exatamente o tipo de trabalho duro, em baixa altitude e de caça a alvos para o qual foi feito. Essa ironia revela algo mais profundo. A tecnologia evolui rápido, mas alguns tipos de guerra permanecem. O problema de ataques com enxames de barcos nem sempre exige soluções sofisticadas. Às vezes, uma aeronave antiga cumpre melhor a missão do que se imagina. Se você está gostando de ver um jato antigo humilhando ameaças modernas tanto quanto eu, aperte o botão de curtir para o algoritmo saber que todos nós estamos super interessados no Warthog. E se inscreva se quiser mais análises onde o estilo antigo vence. Prometo que não vou te fazer esperar mais. 50 anos pelo próximo. O mais impressionante é que isso não foi uma ideia de última hora, nem o aspecto marítimo foi improvisado. As equipes do A-10 já foram treinadas para missões assim. Exercícios no Golfo e atividades conjuntas recentes com forças navais indicam que os planejadores americanos já consideravam o uso dessas aeronaves contra ameaças litorâneas e marítimas. Quando o conflito esquentou, já havia um plano de ação. Em outras palavras, o Irã não estava enfrentando um improviso qualquer, estava enfrentando uma ameaça para a qual os Estados Unidos já estavam preparados. Isso é importante porque reduz o mistério das táticas do Irã. Teherã costuma agir com incerteza e pressão, mas esses comportamentos são padrões antigos, já observados, estudados e planejados há anos. Assim, em vez de mestre do caos, o Irã passa a ser visto como um problema previsível com resposta pronta. Essa é uma imagem bem diferente, e para o regime, a imagem importa. A partir disso, surge a questão prática. O que o A-10 provavelmente está usando para realizar o trabalho? Relatórios públicos não detalham todas as configurações de armamentos, então é preciso cautela. Mesmo assim, o A-10 tem várias ferramentas adequadas para essa função. Ele pode trazer o famoso canhão de 30mm mísseis Maverick, bombas guiadas, foguetes e outras munições, dependendo da configuração de armamentos. O canhão de 30mm chama atenção por ser icônico e combinar com a imagem do Warthog, mas em missões reais, a decisão envolve mais que estilo. Munições guiadas ou mísseis podem ser mais vantajosos que uma passada de tiro a curta distância, conforme o nível de ameaça e distância. Isso envolve a questão da sobrevivência. O A-10 é resistente e projetado para suportar danos, diferente de muitas aeronaves, mas não é invulnerável. O Golfo é um ambiente contestado, e o Irã ainda possui defesas aéreas, drones, mísseis e ameaças costeiras sobrepostas. Se o A-10 está em uso, é porque comandantes acham que os alvos justificam, e os riscos podem ser gerenciados para aproveitar os pontos fortes da aeronave. Esse ponto é importante, pois mantém a história com os pés no chão. Não se trata de mandar aviões antigos às cegas para situações de risco, mas usá-los onde podem ser eficazes. E isso traz o foco de volta para o que isso diz sobre a real posição militar do Irã. Se Teherã aposta em assédio com pequenos barcos e pressão em pontos de estrangulamento, isso mostra capacidade e fraqueza ao mesmo tempo. Por um lado, ainda pode causar perturbações de forma barata. Pode aumentar custos e dificultar para inimigos fortes, mas revela limites de sua força convencional. Essa estratégia foca menos na dominação do campo de batalha e mais na ameaça, geografia e pressão. O objetivo é ameaçar o sistema, não dominá-lo. Isso importa politicamente e militarmente. Governantes do Irã usam conflitos externos para mostrar força interna, mas derrotas visíveis enfraquecem essa imagem. E se uma das ameaças características do regime começa a ser desmontada por uma aeronave que muitos achavam que já estava ultrapassada, essa imagem sofre um golpe ainda maior.
De repente, a mensagem deixa de ser controle e passa a ser exposição, enfraquecendo o mito. Também é importante que a história não se resuma só a máquinas, armas e mapas. A intimidação marítima impacta pessoas além do campo de batalha. Marinheiros, tripulações, economias do Golfo e consumidores sentem os efeitos. Quando o transporte marítimo desacelera ou fica mais perigoso, os custos se espalham. O combustível encarece, as mercadorias demoram mais para chegar e os orçamentos familiares sentem a pressão. Quando o Irã ameaça o comércio marítimo civil no estreito, o impacto vai além da água e afeta o cotidiano. Por isso, o contraste moral é mais claro do que Teherã deseja. O regime pode chamar essas ações de resistência, mas para o mundo parecem mais chantagem com mísseis, minas e lanchas rápidas. Por isso, a contraofensiva é importante. Não visa só atingir alvos, mas eliminar a capacidade do Irã de usar o comércio marítimo civil como forma de pressão. Nenhuma análise militar séria ignora os riscos. Usar A-10 nesse ambiente é arriscado, pois são mais lentos que caças modernos e não são furtivos. E operar em baixa altitude em uma zona de alta ameaça nunca é confortável. Isso significa que o planejamento da missão se torna fundamental. A sincronização é importante, a cobertura aérea é importante, a supressão das ameaças inimigas é importante, a escolha cuidadosa dos alvos é importante. Os pontos fortes do A-10 existem, mas também suas vulnerabilidades. Reconhecendo esses riscos, surge a questão estratégica. Isso está funcionando? O sucesso não será medido por um ataque dramático ou vídeo viral. Ele será avaliado pela redução das intimidações, maior segurança no transporte marítimo e se o Irã ainda consegue ameaçar de forma crível o fechamento do estreito. Esse é o teste real. Se a ameaça dos barcos rápidos está sendo reduzida, enquanto a infraestrutura relacionada a mísseis também está sob pressão, então uma das ferramentas de pressão mais úteis de Teherã começa a parecer muito mais fraca. Isso levanta a questão do que vem a seguir. Patrulhas contínuas de A-10 são uma possibilidade. Mais ataques a locais costeiros de mísseis e de apoio são outra. Pode haver mais foco em ameaças como minas, drones e ações de grupos aliados além do estreito. Relatórios que ligam os Apaches e outros sistemas ao esforço contra o Irã reforçam o mesmo ponto. Trata-se de uma resposta em camadas. Não se trata de uma plataforma, um ataque ou uma manchete. Trata-se de pressão contínua. E pressão contínua é exatamente o que torna a substituição mais difícil. Um barco destruído pode ser substituído no papel, mas fazê-lo sob ameaça constante é bem diferente. O mesmo se aplica à imagem do regime. Cada tentativa de intimidação fracassada, cada perda visível e cada incapacidade de impor medo como antes faz com que Teherã pareça mais fraca. Essa erosão pode ser gradual, mas é real. Quando você deixa os detalhes de lado, o quadro geral fica claro. O A-10 Warthog não está só voando por perto. Está sendo usado especificamente contra uma das principais ferramentas do Irã em uma das vias navegáveis mais estratégicas do mundo. Isso indica que os Estados Unidos estão adaptando sua força para atacar, não só reagir. O modelo de assédio marítimo do Irã enfrenta pressão real e mostra que uma zona que o regime antes usava para intimidar está se tornando um lugar muito mais perigoso para suas próprias forças. No final, essa pode ser a lição mais clara de todas. Teherã tentou por anos usar águas estreitas como arma, mas agora essas mesmas águas mostram a fragilidade dessas táticas sob pressão constante. Apesar das ameaças do regime, talvez a imagem mais lembrada não seja do Irã controlando o estreito. Warthogs voam em círculos acima dele, aguardando e desmontando as ferramentas de intimidação pouco a pouco. É isso, Warthogs voando em círculos, barcos afundando e regimes suando. Se essa imagem alegrou seu dia, aperte o botão de curtir e dê uma força para o velho. Inscreva-se para você não perder quando o avião de ontem dá uma aula aos problemas de hoje. Te vejo no próximo vídeo e continue selvagem!